Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no meio do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025, aqui no estande da AFIA. Hoje eu tenho um convidado muito especial para abordar um tema que é fundamental que todos vocês saibam, que é como lidar com a saúde sexual do público LGBTQIAP+. Então, você sabe o que significa identidade de gênero, orientação sexual, o que cada uma dessas letras representa e como fazer assistência adequada desse público? Então, não perca, vamos assistir esse podcast agora junto o meu amigo Luiz Brito. Luiz, bem-vindo ao nosso podcast. O Luiz, ele é professor associado da disciplina de ginecologia lá da Unicamp e ele também é chefe do ambulatório de saúde sexual lá da Unicamp. Então, bem-vindo, Luiz, mais uma vez, para abordar esse tema que é tão importante. Obrigado, Fabiano. Eu agradeço o convite seu, da AFIA, para estar aqui. Luiz, vamos começar então só entendendo um pouquinho as diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual, o que cada uma das letras representa no LGBTQIAP+. Isso mesmo, Que é tem um uma sopa monte, de não letra. acaba, É né? uma sopa de. E tem letras entrando, né? Então agora Exato, já tem o N, já tem o C de curioso, já exato, tem um monte de letra nova entrando. E é exatamente. legal porque o mais representa justamente essa nova inserção e essa Sim, inclusão dessas pessoas que se identificam e que se conhecem, reconhecem como aquilo ali, né? Como uma orientação sexual específica, ou uma identidade de gênero específica. Mas começa explicando pra gente o que é identidade de gênero. perfeito. Eu acho que assim, a ideia das letras é realmente trazer as pessoas que tinham uma dificuldade de entender o que elas eram e agora as letras ajudam nesse processo, né, de reconhecimento, de autorreconhecimento. A identidade de gênero é o senso de si mesmo. Então, quando a pessoa toda pessoa que nasce recebe um sexo, um gênero ao nascer. E esse sexo biológico, ele não necessariamente condiz com aquilo que a pessoa se sente. Na grande maioria das vezes, sim. Então, se eu me olho no espelho e eu me vejo como uma pessoa masculina e eu recebi o gênero masculino ao nascer, eu sou uma pessoa onde o gênero com que eu me identifico congrui, coincide com aquela alcunha, com aquela situação que eu recebi no nascimento. Agora, se eu me olho no espelho, eu sou uma pessoa que eu recebi o sexo masculino ao nascer. Meu corpo é, teoricamente, masculino. Mas eu me olho no espelho e eu me sinto feminina, eu me sinto uma mulher, o meu gênero é feminino. E aí, essa diferença com o sexo que eu recebi ao nascer é uma incongruência de gênero. Então, a pessoa que é congruente é uma pessoa cisgênero e a pessoa que é incongruente é uma pessoa transgênero. Isso é um lado e o outro da situação. Existem pessoas que elas andam entre os dois polos, entre a congruência e a incongruência. Essas pessoas, elas são ditas não binárias. Então, a população transgênero e não binária é essa população que sai da cisgeneridade, da congruência de gênero, e que ou estão no lado trans, ou estão nessa situação de andar de um lado para o outro. A pessoa não binária, ela também é chamada de gênero fluida, porque ela não fica exatamente fixa em um dos polos. Então, em resumo, eu sou um homem, nasci com o gênero homem, me identifico como homem, sou um homem cis. Isso, Se eu fosse do sexo biológico ao nascimento, né, identificado ao nascimento como homem, e hoje me identificasse como mulher, eu seria uma mulher trans. Acho que isso é isso, importante deixar claro também, porque às exatamente, vezes as pessoas confundem, né? O que é a mulher trans e o homem trans? exatamente. Então, o sexo da identidade de gênero é aquele que define o trans, né? Então, Exatamente, tudo que você fala é o produto final. Então, se eu me considero uma mulher, mas eu nasci num corpo de homem, eu sou uma mulher trans, porque o perfeito. que eu sinto é o que define meu gênero, então é o produto final. Se eu nasci num corpo de mulher e me identifico como homem, eu sou um homem trans. E uma coisa que é interessante que as pessoas têm muita dúvida é a respeito da necessidade de hormonização e de cirurgia para identificação, para identidade de gênero. Explica um pouquinho mais sobre Tá, isso. então acho que a primeira coisa, quando a pessoa acha que ela pode ser pessoa incongruente, ou uma pessoa trans, ou uma pessoa não binária, é buscar atendimento para conversar sobre o assunto. Primeiro ponto. Essas pessoas, elas podem, por conta dessas percepções diferentes daquilo que é mais comum na sociedade, sofrerem algum tipo de preconceito, de barreira, e às vezes elas vão sofrer com essa situação, porque falar para isso para a família, para as pessoas mais próximas, pode ser difícil. Então, a pessoa dita trans, ela pode ser o quê? Uma pessoa não somente com incongruência, mas ela pode ter um sofrimento disso que a gente chama de disforia de gênero. A partir daí, ela vai procurar uma ajuda profissional.
ela pode procurar um psicólogo, ela pode procurar um médico de saúde mental para fazer uma avaliação. Uma vez que ela viu que ela tem a incongruência, se considera uma pessoa trans, existem 3 etapas dessa descoberta da transgeneridade. Uma é o que a gente chama de experiência de vida real. Então, eu sou uma pessoa, vamos dizer, eu nasci com corpo masculino, mas eu me sinto mulher, então eu sou uma mulher trans, então eu preciso primeiro fazer o que a gente chama de experiência de vida real, que é o como passar a ter uma atitude que corresponda ao gênero com o qual me identifico. Isso geralmente a pessoa já vai fazendo. Ela geralmente deixa, se é uma mulher trans, o cabelo fica longo, a usar roupas mais femininas, a ter uma expressão de gênero feminina, que é o ato do fenótipo, né, da expressão dela ser mais feminina, pôr um batom, pôr uma roupa feminina, usar um salto. Então, isso é o que a gente chama de experiência de vida real. Para ver se isso traz mais alegria, mais satisfação com aquilo que ela considera ser o gênero dela. Isso é dito que ela tem que fazer por pelo menos 3 meses. Daí, essa experiência de vida real, ela pode ser combinada com a terapia hormonal de afirmação de gênero. A hormonioterapia ou terapia hormonal de afirmação de gênero, ela vem no sentido de ajudar a pessoa a ter mais características do gênero com a qual ela se identifica, e os estudos mostram e sugerem que 80% das pessoas transgênero que usam terapia hormonal sentem uma melhora da qualidade de vida no sentido de autoaceitação. Então, a terapia hormonal é obrigatória para a pessoa? Não. Mas ela pode ajudar no processo de autoaceitação da pessoa em realmente se identificar como uma pessoa transgênero, seja sendo uma mulher trans, seja sendo um homem trans. A partir daí, os passos vão ficando também mais ainda opcionais. Essa pessoa, ela pode parar por aí e viver a vida dela como uma pessoa transgênero dessa forma. Ela pode, se quiser, fazer uma modificação mais ainda corporal para tentar ficar com o corpo daquele gênero com o qual se identifica. E aí essa etapa é o que a gente chama de cirurgia de afirmação de gênero. A gente prefere mais esse nome porque a mudança de sexo, a redesignação, dá uma ideia de que tem algo errado. Sim. E, na verdade, a pessoa ela já tem essa concepção, mas ela não consegue aceitar até um dado momento social ou de autorreflexão que ela é uma pessoa transgênero. Então, a gente prefere chamar de afirmação de gênero. Então, a pessoa vai fazer todo caso a cirurgia? Não. Então, eu tenho uma pessoa transgênera que opera e uma pessoa que não opera. Então, tem o trans não cirúrgico e o trans cirúrgico. É importante... Assim como tem o trans que hormoniza e o trans que não hormoniza. Exata... Né? Também é importante dizer isso. Exatamente. Porque basta o sentir a identificação, já é considerado trans. Exatamente, exatamente. E desde 2018, a OMS e os órgãos relacionados à regulamentação de CIDs, né, o Manual de Doenças Mentais, né, o CIDs, desde 2018, a gente despatologizou a incongruência de gênero. Antes não existia esse termo incongruência de gênero. Até 2018 se falava sempre em disforia de gênero, né, ou transexualidade, né, ou transexualismo. De 2018 para cá, a gente fala da incongruência de gênero, que pode ou não ter disforia. Então, a pessoa ela pode ser só incongruente sem ter o sofrimento decorrente desse processo. Maravilha. Dito isso, falamos de identidade de gênero, fala agora um pouquinho sobre orientação sexual. Ótimo. Então, gênero, vocês viram, é aquela questão em relação a como eu me identifico. Orientação é objeto de atração. Eu posso me atrair por pessoas do mesmo gênero, por pessoas do gênero diferente, por ambos. Posso me atrair por qualquer pessoa, independente de rótulo, e posso não me atrair por ninguém. Eu posso ser uma pessoa assexual. Então, eu posso ser uma pessoa heteroafetiva, homoafetiva, biafetiva, panafetiva e aafetiva, que é o assexual. O assexual, ele não tem atração física pela pessoa. Ele pode conviver com uma pessoa, mas sem ter a atração sexual pela pessoa. E ele não sofre com isso. Essa é a diferença da pessoa assexual para a pessoa que tem desejo sexual hipoativo. A pessoa que tem desejo sexual hipoativo, ela apresentava atração, parou de ter atração por pelo menos 6 meses e sofre com essa falta de atração. O assexual não. Qual é a prevalência de pessoas homoafetivas e assexuais no mundo? Varia de 7 a 15%. Né, somando com a população trans e não binária. Então, é um percentual que é muita coisa. E as pessoas LGBT
costumam vivenciar, costumam morar mais em cidades mais populosas, onde se acredita que pela maior população a diversidade é melhor aceita, então a prevalência em cidades maiores pode chegar a 15, 20%. Legal. E se a gente pudesse interpretar essas letras todas, LGBT, QIAP+, né, N, C, enfim, tenta traduzir todas essas letras para quem está assistindo, porque eu acho que é muito importante compreender também Tá, tudo que existe, né? sim. O L vem de lésbicas, né? Então, ou mulheres cisgênero, mulheres homoafetivas, não necessariamente cisgênero, podem ser transgênero também. O G é de gays, Isso é né? importante dizer, tá? Então a gente Isso, pode ter uma mulher trans que se atrai sexualmente por outra mulher, essa mulher trans vai ser considerada lésbica. exatamente, homoafetiva, perfeito. A B de bissexuais, o T de transgênero, que é o que a gente chama de queer, que é uma pessoa que tem uma expressão de gênero afeminada, uma pessoa mais feminina, né, de espectro feminino de gênero. O I vem de intersexo, a pessoa intersexual é a pessoa que está incluída nas situações que a gente chama de distúrbio de diferenciação sexual, o DDS. Ela é muito claramente conhecida pelo espectro do dito hermafroditismo. Então, pessoas que nascem com genitália ambígua, que têm um sexo genético, por exemplo, masculino, mas com espectro fenotípico feminino, todas essas pessoas são pessoas ditas intersexo, né? Daí a gente tem o A, né, de assexual, o P de pansexual, né, LGBTQIAP+, N, pessoas que estariam na situação de não binarismo, o C de curiosos, que é o S do GLS antigo de simpatizantes. Então, abriga uma série de pessoas, né, nesse ponto. E uma coisa que também é E o mais interessante, que vai incluir o que precisar. que precisar, aquilo que não se encaixar no que a gente chamaria de heteronormatividade, né, o padrão mais comum societário. Agora, uma coisa que é legal falar da orientação, para a gente finalizar, é que a orientação ela não representa a prática ou comportamento sexual. O que isso quer dizer? Eu tenho uma mulher cisgênero homoafetiva, uma mulher lésbica. Essa mulher, ela pode ter atração, desejo por outras mulheres, mas ela pode também ter uma prática, por exemplo, bissexual. Ela pode transar com mulheres e com homens, ou com pessoas com pênis. O que que a gente, enquanto ginecologista, como médico da mulher, vai perguntar? Tá bom, você tem interesse sexual por mulheres, mas a prática sexual sua é somente com mulheres ou também tem homens? Por quê? Porque ela pode ter um risco de gestação não planejada. Então, pressupor que ela é uma mulher lésbica e não tenha risco de engravidar é um erro. Por isso, no atendimento para a população, a gente não pode pressupor nada. Identidade de gênero, comportamento sexual, prática sexual. Por isso, as pessoas erram se elas pressupõem que uma mulher lésbica não pode precisar de contraceptivo. Inclusive, se você pesquisar e estudar os artigos sobre o assunto, existe uma taxa média de 20 a 30% de mulheres lésbicas que já engravidaram. É até interessante você trazer essa questão das práticas sexuais. Queria que você explicasse um pouquinho mais quais são as práticas que a gente deveria perguntar numa anamnese e como abordar isso também para uma Perfeito. paciente nossa. Então, quando a gente trabalha com práticas sexuais e comportamento sexual de população LGBT no consultório, a gente tem que dividir entre a população cisgênero e a população transgênero no que tange as práticas sexuais. Então, falando de mulheres cisgênero homoafetivas. As práticas sexuais, a gente precisa saber se existe uma prática bissexual ou não, para a gente discutir gestação não planejada. Mesmo que ela não tenha prática bissexual, ela pode ser uma pessoa que queira gestar. Então, perguntar se existe interesse reprodutivo, como vai ser em relação a essa questão reprodutiva, se existe um doador conhecido ou vai ser anônimo, discutir qual das duas vai gestar. Existe uma coisa que a gente chama de COFIV, que é a fertilização compartilhada com material genético das duas pacientes. Isso é uma questão. Em relação à prática sexual e risco de IST, perguntar se existe monogamia nessa relação, ou seja, se é uma relação aberta ou fechada, porque a não monogamia ou uma relação mais aberta pode favorecer o risco de IST. Então, se existe uso, por exemplo, de compartilhamento de brinquedos eróticos, se existir, tem que utilizar preservativo nesse material. Se ela utiliza brinquedos eróticos, no caso, vibradores. Se existe, em relação ao sexo oral, se é uma parceira fixa, então normalmente elas não utilizam proteção, mas se existe receio ou a prática não for com parceira fixa, se existe uso de protetor labial com relação ao sexo oral, não existem protetores específicos para a população homoafetiva,
no Brasil, mas existem materiais que podem ser adaptados, desde um preservativo até qualquer material que você proteja a língua. Orientar o que existe possibilidade de transmissão de IST, como o HPV, por prática sexual, inclusive oral. Então, lembrar da vacina da HPV para essa população. Embora a gente saiba que os estudos mostrem que o HPV de alto risco é menos presente na população homoafetiva do que na população hétero e bi, a gente, quando compara prática sexual, a bissexualidade é onde a gente apresenta os maiores valores de sorotipo de HPV de alto risco, né? Na homoafetiva, ela também, apesar de raro, pode ter possibilidade de doença HPV induzida e orientar sobre isso, né? Se tem prática com pessoas com pênis, orientar método de barreira, orientar preservativo, orientar a vacina do HPV, discutir para populações, mesmo sendo cisgêneros, a possibilidade de profilaxia pré-exposição para o HIV, se tem possibilidade de penetração, né, sexo receptivo, né, com pessoas com pênis, para evitar, se ela não utilizar métodos de barreira, né? E agora, recentemente, tem se falado muito no esquema de profilaxia pós-exposição com doxiciclina para ISTs como sífilis, principalmente em pessoas que não utilizam método de barreira com camisinha. Na população transgênero, a chance de HIV ela é maior do que na população cisgênero. Mulheres transgênero têm 34 vezes mais chance de ter HIV do que mulheres cisgênero. Então, saber do status sorológico, saber se a prática é monogâmica ou não monogâmica, para aventar risco de infecção, falar sobre PrEP no transgênero, lembrar que o PrEP, na maioria dos estudos em mulheres transgênero com HIV, não atrapalha os níveis plasmáticos dos antivirais, então ela pode usar PrEP sem problema nenhum. E a doxipep, que tem sido estudado cada vez mais, que parece que reduz em 70% a incidência de sífilis, que geralmente é com doxiciclina. Isso em relação a IST. Em relação a outras práticas, o Papa Nicolau não costuma ser muito alterado em mulheres homoafetivas. Existem alguns trabalhos que sugerem que poderia haver uma incidência maior de vaginose, mas isso não é confirmado. E em relação a pessoas transgênero não operadas, elas geralmente passam a saúde genital mais com o urologista ou com o médico geral. As mulheres transgênero que fizeram cirurgia de afirmação de gênero e que têm anel vagina, atentar no exame especular para o tipo de material que foi confeccionado anel vagina. Se foi com pele de pênis, basicamente o risco é de ter algum tipo de condiloma, então a ducha vaginal, como é pele, pode ser orientada. Se for uma pele de neovagina feita com material tipo peritônio, sigmoide, existe um risco maior de muco, existe um risco maior de condiloma, então fazer pelo menos a inspeção. Não existe a preocupação na mulher transgênero com vagina do risco de câncer de colo. Maravilha. E aí vamos pensar então agora entrando numa seara até meio triste assim, como que esse público é atendido na nossa rede de saúde, tanto pública quanto suplementar e privada, para a gente entender como vai ser a assistência desse público, como a gente pode ser melhores realmente para atender essa população. 80% das pessoas, no geral, não conhecem ninguém que seja transgênero. 70% das pessoas LGBTs já sofreram discriminação em serviços de saúde. Esse índice discriminatório aumenta mais na população transgênero. Nós ainda temos um número muito baixo de serviços cadastrados no nosso país para atendimento de pessoas transgênero. Tendo dito isso, a chance dessas pessoas serem omitidas de cuidado à saúde é muito maior. Então, normalmente, como que a gente consegue fazer um atendimento e também ajudar na melhora do atendimento no serviço de saúde que a gente trabalha? O primeiro ponto é você ser uma pessoa multiplicadora de educação dentro do seu serviço. Então, você pode começar a organizar esse serviço promovendo rodas de conversa com toda a equipe desse seu serviço, em todos os pontos do processo de atenção à saúde, seja a pessoa que trabalha na portaria, o não médico, seja o enfermeiro, seja assistente social, falando sobre o assunto, falando sobre a dificuldade do atendimento a essas pessoas e, principalmente, explicando a noção de não pressupor nada, apenas ser gentil, acolher e procurar pedir que a pessoa se identifique. Porque quando a pessoa se identifica, ela se sente acolhida e você não estando na posição de julgar, você consegue ser um profissional neutro e traz essa paciente para uma adesão maior a toda a prática de saúde que ela precisa dentro daquela instituição. Então, rodas de conversa é o primeiro ponto. O segundo ponto, oferecer e avaliar todos os pontos do atendimento à saúde. Então, uma pessoa transgênero, ela tem um nome
de nascimento, que pode ter sido mudado ou não, e ela tem um nome social. Ela tendo no prontuário a possibilidade dos dois nomes, o colega que for atender essa paciente vai chamá-la pelo nome social. Terceiro ponto, avaliar como está sendo o acolhimento dessa população dentro das esferas de saúde, tanto enfermaria quanto em ambulatório. Existe um aconselhamento da equipe que vai acolher essa paciente? Se existe, essa pessoa vai ser bem recebida, né? Então, basicamente, é um trabalho de capacitação que precisa ser renovada periodicamente, porque as equipes em atenção à saúde, tanto a nível primário quanto a nível terciário, se renovam para que a gente possa receber essa paciente. E as equipes têm que estar preparadas para todo tipo de diversidade, né, Para Luiz? todo tipo Eu de acho que muita coisa diversidade. também, por exemplo, quando a gente fala de não binários, é interessante a gente perguntar com que tipo de pronome que ele gostaria de ser abordado, né? Então, na primeira consulta, como você gostaria que eu te abordasse? Só de você fazer isso, ainda que você erre o pronome algumas vezes, essas pessoas vão ser muito mais compreensivas por ter entendido que você acolheu desde o começo, né, Luiz? Eu acho Exatamente. que é um ponto que é Eu- bom deixar claro, né? É um ponto que é bom deixar claro. Se você tudo é uma questão de como você adequa o seu vocabulário. Então, a pessoa ela entrou no seu consultório, você vai dizer: Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo. Bom, estou aqui para te ajudar. Queria saber como é que você se chama primeiro e vamos começar nosso atendimento, né? Como você se chama? Ok, você se identifica como? Eu tenho que te fazer algumas perguntas sobre você, sobre as suas práticas, e eu vou perguntar algumas coisas, eu queria que você fosse me falando. Então, você prefere ser chamado dessa maneira ou chamada? Tem algum pronome que você prefere ser chamado? Alguma coisa mais neutra? Como que você tem essa preferência? Ok. Dentro da sua história, você atualmente tem alguma parceria? Você tem uma parceria, mas ela é fixa ou não fixa? Ok, você tem atração por homens, mulheres, por ambos, não tem rótulo ou não se atrai por ninguém. Então, se você utiliza a identificação da anamnese para fazer essa introdução, vocês já estão percebendo que eu também estou falando um pouco de história sexual, porque tem a ver com orientação, prática sexual, e você vai tornando essa pessoa mais agradável. Por exemplo, daí vem a pergunta da queixa principal. Ok, como que eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai te falando. Normalmente, na prática sexual, na queixa principal, quando você entra para fazer a história da moléstia atual, HPMA, essa pessoa que você está atendendo, ela vai dando informações de como é a vida. Por exemplo, uma pergunta que fazem muito para mim, como que eu vou saber se uma pessoa transgênero fez cirurgia ou não fez cirurgia? Porque se eu perguntar, pode ser que eu esteja sendo insensível com a pessoa. Você não precisa perguntar. Você só vai perguntar o seguinte: olha, se a pessoa não te der nenhuma informação, aí você pode, ao final da sua consulta, dizer: olha, para mim, enquanto profissional, se for, por exemplo, uma mulher trans, para mim, enquanto profissional, eu preciso saber, dentro da minha atuação, se eu preciso fazer uma inspeção da sua genitália, no sentido de se você tem uma neovagina. Se você não quiser falar, não tem problema. Se você quiser ser atendida nesse sentido, eu preciso saber, porque se você não tiver feito a parte cirúrgica, a gente pode te encaminhar para um colega que possa fazer a avaliação da sua genitália. Não, doutor, eu não fiz e não pretendo fazer. Ok. Então é o seguinte, a parte da avaliação física eu até posso fazer, mas acho que se a gente estiver pensando no sentido mais urológico, é interessante um colega da urologia ou um colega da clínica geral fazer essa avaliação. Em relação à parte feminina, aí nós podemos proceder fazendo a inspeção da neovulva, da neovagina, do neoclítoris, como a gente faria como um ginecologista. Mas você não vai precisar falar, porque quando a pessoa se solta, ela vai te dando os elementos. Eu sou uma pessoa trans, porém eu não fiz cirurgia. Eu sou uma pessoa trans, porém eu pretendo fazer, ou eu já fiz, né? É, e elas contam E mesmo. elas Eu fiz a contam cirurgia na Argentina, eu fiz a cirurgia na Tailândia, eu fiz a cirurgia. Então elas contam a história, como chegou naquele momento ali, isso. né? O mais É impressionante. importante é você dizer como eu posso te ajudar. Eu queria que você me contasse tudo da forma como você preferir para que eu tenha o maior número de elementos possíveis para te ajudar. Elas contam tudo. Porque se você for inferindo, interrogando e não deixando esse discurso fluir, elas já têm dificuldade de procurar uma pessoa. Elas vão ficar meio que empacando na narrativa. Eu acho que é importante o acolhimento desde o começo, né? Acolheu Sim, essa pessoa,
essa pessoa já vai ser diferente durante a consulta, né? Sim, Porque estão tão acostumadas a serem chutadas dos serviços de saúde como exatamente. um todo, que no primeiro que acolhe vai ter uma abertura maior, vai ter uma possibilidade E de. elas sempre te falam no final da consulta, né? Se você vai dessa forma mais neutra, você vive com alguém, você tem algum relacionamento, ou você atualmente está sem relacionamento, alguma parceria, elas já percebem que você usa uma linguagem neutra e elas não se sentem invadidas. Sim. Elas já desarmam e no final elas falam, "Olha, muito obrigado da forma como você me atendeu." É basicamente o que a gente geralmente ouve no final da consulta. E se a gente for pensar, a gente falou muito de população trans, né? E se a gente for Sim, pensar da população cisgênero, e cisgênero. aí, mas com orientação sexual diversa? Como abordar isso também numa consulta? Normalmente, eu não mudo muito meu linguajar. A diferença basicamente é que a gente não vai fazer uma preocupação em relação às etapas do processo de transição, porque não há, mas basicamente a gente também pergunta sobre a existência de uma parceria, se essa parceria ela é monogâmica ou não monogâmica, para a gente saber exposição e risco de ST, né? Utilizar método de prevenção para IST, saber se a prática é bioafetiva para evitar riscos de gravidez, né, não planejada, questão relacionada à reprodução assistida. Rastreamento também não muda para a população cisgênero homoafetiva em relação a câncer de forma geral, eles se parecem, né? A única coisa em relação ao que eu comentei no câncer de colo para os vídeos de HPV, mas para câncer de endométrio, para câncer de ovário não muda. Para câncer de mama são as mesmas questões, né? E em relação ao atendimento de forma geral, no sentido de cuidados mais específicos ginecológicos, realmente as nuances são muito mais pequenas, elas são muito mais focadas realmente as diferenças em relação à existência ou não de uma parceria fixa ou não monogâmica. Basicamente é isso. Perfeito. Olhando para o cenário agora por exemplo, uma mulher trans que hormonizou e agora tem mama, por exemplo. Essa mama deve ser acompanhada por um mastologista, por um ginecologista. Quem que é o profissional que essa paciente deve buscar O como ajuda? profissional dito que é mais especializado em doenças das mamas é o mastologista, porém o ginecologista, ele é o médico da mulher. Se ele não tiver nenhum tipo de sensação de que ele não possa cuidar e que ele quiser cuidar, ele pode cuidar sim da mulher trans com mama. É importante lembrar que a mulher trans com mama, ela apresenta menor risco de câncer de mama do que a mulher cisgênero. Porém, ela tem levemente um risco mais aumentado do que o homem cisgênero para câncer de mama. A gente sabe que homens cisgêneros têm 135 vezes menos chance de ter câncer de mama do que mulheres cisgêneros. A mulher transgênero ela fica mais nessa situação de intermediária. Então, basicamente, as orientações não mudam em relação ao rastreio. Basicamente, a gente obedece as mesmas coisas para a cisgeneridade. Lembrar que se houve um aumento do volume das mamas e não há utilização de prótese, a mamografia ela é totalmente indicada. Na mulher mais jovem, com densidade maior, a ultrassonografia pode ser utilizada. E a ressonância, nos casos em que o tecido mamário não consegue ser avaliado de forma adequada com a prótese, a ressonância pode ser uma possibilidade. De forma geral, a gente lembra que 40% das mulheres trans têm um volume de mama aumentado após o uso do estrogênio. Algumas mulheres trans, principalmente as que já têm 40 anos e mais, quando elas não têm uma orientação muito adequada, fizeram práticas de aumento de volume de mamas que não são mais recomendadas, como, por exemplo, a aplicação de silicone industrial. Isso gerava a produção de siliconoma, e o siliconoma precisaria de um acompanhamento mais especializado do mastologista, porque isso pode gerar dores mamárias. Então, de forma geral, atualmente, se elas não fazem esse tipo de modificação das suas mamas, o ginecologista poderia ser um médico tranquilamente adequado para acompanhamento dessa paciente. Em caso de dúvida, o mastologista. Não existe uma recomendação específica, mas existem pessoas transfemininas que têm história na família importante de câncer de mama. Essas mulheres podem ser encaminhadas para o mastologista para fazer um painel mais específico. Mas isso também não é uma coisa compulsória de guidelines, é só uma recomendação. Legal.
Um outro público que merece o nosso olhar aqui é o público de homens trans. Uhum. São homens que têm útero, que têm vagina, que têm colo do útero. Queria que você trouxesse um pouco, e que muitas vezes até engravidam, né? Então a gente Sim, precisa ter um olhar para esse público sim, também e como abordá-lo também. Fala um pouquinho sim. sobre os homens trans, por Os favor. homens trans, eles podem ter útero ou não e podem ficar com útero ou não. Quando o homem trans, ele procura no nosso consultório, se ele tiver, Aproveitando, desculpa te interromper, aproveitando, claro, fala um pouquinho sobre a questão cirúrgica, tá, a questão de realmente fazer mastectomia, de fazer a esterectomia, tá. quando que isso é indicado. Quando o homem trans ele começa, então ele primeiro passa, como a gente comentou, a experiência de vida real, depois ele inicia o tratamento hormonal. O tratamento hormonal geralmente é feito com androgênio. Esse androgênio, geralmente ele é parenteral, né, por aplicação injetável. Você também pode fazer aplicação transdérmica. Geralmente as mudanças masculinas começam a aparecer nos primeiros meses e ele pode ou não optar por um tratamento cirúrgico a fim de tentar tornar o corpo dele mais masculino, próximo ao fenótipo masculino. Quando ele deseja fazer a cirurgia mais procurada é a mastectomia, com preservação de complexo areopapilar. Depois da mastectomia, a esterectomia é o desejo mais comum da cirurgia pelo homem trans, no sentido de que ele ou não deseja engravidar, ou ele tem alguma doença ginecológica e que ele prefere o tratamento cirúrgico por ser uma pessoa transmasculina, tá? Às vezes ele é assintomático, mas ele não deseja manter o útero. E, teoricamente, você pode fazer a cirurgia usando o CID-F64, que é o CID de transgeneridade para a pessoa transmasculina, tá? Esterectomia A, com oforectomia, certo? a esterectomia com salpingectomia. A oforectomia, ela é recomendada no sentido de potencializar a hormonioterapia, mas ela não é compulsória, principalmente para pessoas transmasculinas abaixo de 35 anos, porque a gente ainda não tem trabalhos sobre o acompanhamento a longo prazo de riscos metabólicos e cardiovasculares em pessoas muito jovens. E como a gente tem aqueles estudos em pessoas cisgênero, de que a oforectomia muito precocemente poderia alterar esses desfechos, isso é dito que ainda é uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. Legal. Essas são as principais cirurgias. Outras cirurgias associadas ao homem trans podem incluir a colpectomia, que é o fechamento da vagina, a metoidioplastia, que é a cirurgia que prolonga o clitóris através do corte do ligamento suspensório fundiforme do clitóris, e muito, muito raramente a neofaloplastia, que é o neopênis. Geralmente, a grande maior parte dos homens trans ficam na mastectomia com ou sem a histerectomia, e anexectomia, e a colpectomia e a metoidioplastia são cirurgias não tão frequentes. E sobre a coleta de Papa Nicolau nesse público, pesquisa de HPV, como é que ficaria? A coleta de Papa Nicolau nos homens trans, na grande maioria dos achados, é de atrofia, porque a testosterona leva a uma atrofia do epitélio vaginal. Você encontra muito mais célula parabasal e basal nos exames colpocitológicos. Em situações de alteração displásica, é recomendado fazer uma estrogenização dessa região do epitélio, para a gente poder fazer uma avaliação. Até, inclusive, durante as esterectomias do homem trans, é recomendado, se você percebe que a vagina ficou extremamente atrófica e você percebe uma dificuldade de tirar esse útero por via vaginal, seja numa esterectomia vaginal laparoscópica, é de estrogenizar essa vagina topicamente para melhorar a retirada desse útero. A coleta ela não tem nenhuma mudança do ponto de vista de recomendação do Ministério para câncer de colo em pessoas transmasculinas. A Não chance tem é protocolo menor, diferente, na não tem o verdade segue pela protocolo, idade mesmo, né? segue pela idade mesmo, não tem diferença. O que é mais provável é que a gente encontre menos casos, como eu comentei, se forem pessoas transmasculinas que não tiverem prática biafetiva, porque aí o que mais importa não é a identidade de gênero, mas a prática sexual. E o pré-natal desses homens trans teria alguma situação diferente? Eu sei que não é o que você faz na prática, mas você Uhum. deve ter uma noção realmente do que poderia Sim, ser diferente em relação a esse sim, público. no nosso serviço a gente já teve uns 4 ou 5 pré-natais de pessoa transmasculina gestante. Dessas 5, eu acho que só uma era mastectomizada. Então, a maioria dos homens trans que chegam, geralmente eles não são mastectomizados, pelo menos até o momento em nosso serviço, mas eu não sei se do ponto de vista genérico. Existe alguma coisa que muda na assistência de forma geral, no sentido de
Em recomendações ou medicamentos ou utilização de métodos de imagem? Não. O que muda, na verdade, em relação ao homem trans no pré-natal é em relação ao acolhimento dessa pessoa, a assistência multidisciplinar e a discussão no período antinatal sobre a via de parto dessa pessoa, porque às vezes a via de parto vaginal pode ser encarada pela pessoa transmasculina como uma não naturalidade do fato dessa pessoa se considerar do gênero masculino. Outra situação que o homem trans pode vivenciar durante o processo do antinatal é se ele vai amamentar ou não no período pós-natal, porque, teoricamente, quando ele engravida, ele vai suspender a testosterona, para ele não ter efeitos fetais dos androgênios, ele vai entrar numa fase de ter hormônios femininos em níveis maiores, o aumento do estrogênio e da progesterona, ele pode aumentar o risco de BLU, de depressão no período gestacional. Então é importante que o homem trans ele tenha um acompanhamento de um profissional de saúde mental durante o período gestacional e no Aumenta o risco pós-parto de depressão também? existe um aumento de risco de depressão e de BLU puerperal no pós-parto, principalmente se esse homem trans tem mama e ele está em dúvida se ele vai inibir ou não a lactação. Então é importante a gente ver a questão da mama estar presente ou não no pré-natal para a gente discutir isso, acompanhar essa pessoa do ponto de vista de saúde mental, porque ele vai passar um período sem testosterona, existe um grande receio de que ele possa ter regressão de vários aspectos fenotípicos de ser uma pessoa masculina, e, por fim, entender como essa via de parto ele tem a opinião dele. Porque algumas vezes essa gestação foi planejada, algumas vezes não foi. A gente tem que lembrar que homens trans e mulheres lésbicas têm mais risco de sofrerem violência sexual. Seja por estupro corretivo, a pessoa ela é violentada porque aquele estuprador acha que violentando ela vai voltar a ser uma pessoa cisgênero, e o estupro coletivo, mais de um indivíduo violentando. Então, quando é por violência sexual e essa pessoa não faz interrupção legal, ela pode ter uma vivência de parto vaginal mais difícil ou imaginar ser mais difícil, e a gente precisa acolhê-la nesse sentido. Bom, Luiz, eu acho que foi espetacular. Eu queria te agradecer de verdade Imagina. pela presença aqui. Tenho certeza que esse tema vai contribuir muito para vocês que estão nos assistindo agora. Eu queria agradecer muito o Luiz mesmo. Eu queria que ele deixasse um recado para quem está assistindo. A última frase é uma frase que seja talvez a mais importante para vocês e que deixasse também as redes sociais, o que você quiser, algum contato que alguém que queira te seguir, participar de alguma forma aí. Tá Porque o bom. Luiz também produz muito conteúdo de qualidade, é um cara que publica como poucos nesse país, então vale a pena seguir e conhecer o trabalho dele. Obrigado, Fabiano. Eu tenho uma página no Instagram, que é o LGO Brito MD, que eu utilizo muito para divulgar a parte de informação que a gente produz na universidade. É a que eu mais utilizo. Eu acho que de frase para deixar desse podcast é que nós, enquanto profissionais de saúde, nós não podemos ser julgadores de qualquer pessoa que entre no nosso atendimento e que tenha uma demanda para a gente ajudar. Nós precisamos tentar ser mais neutros, e eu acho que tentar acolher a população LGBT é romper com a barreira da heteronormatividade, que pode muitas vezes prejudicar ou inibir o atendimento dessa população em nosso consultório. Então, se nós fizermos mais uma atitude empática e acolher ouvindo mais do que falando mais, eu acho que a gente consegue trazer essa população para uma assistência e saúde maior, e a gente consegue fazer o nosso papel enquanto profissional de saúde. E agradecer o convite de estar aqui. Obrigado por mais inclusão e mais respeito à diversidade. Pessoal, até a próxima. Obrigado.